conta um pouquinho da história da Fast Market, cobrindo esse complexo soja, tá bom? Antes da gente entrar na parte dos óleos, da parte dos biocombustíveis, eu acho que é legal trazer um pouquinho a turma que nos assiste aqui de o que é essa história e esse protagonismo da Fast Market junto do complexo soja. Com certeza. E antes, eu acho que eu vou dar até um passinho atrás, como eu imagino que tem a gente que não nos conhece enquanto Fast Market, explicar um pouco o que a gente faz, né? Porque esse é um serviço que não é tão conhecido no Brasil. Tem muita gente do mercado que não conhece esse tipo de serviço que a gente presta. Então, a gente é uma agência de reportagem de preço, Price Reporting Agency. A gente trabalha puramente com informação. Então, a gente não tem braço de trading, a gente não tem braço de corretagem, a gente não atua no mercado diretamente, a gente cobre o mercado a nível de informação, notícias, a nível de preços, então publicando quais são os preços das diversas commodities nas praças que a gente cobre, a nível de análise e projeções. Sim. Então esse é um pouco o nosso serviço, assim, né? A ideia é a gente ser um agente isento, né? Isento, um agente que tenha credibilidade para reportar ali o que está acontecendo e o mercado conseguir olhar para aquilo exatamente com credibilidade. Falar, não, isso aqui é uma coisa que dá para a gente se fiar. E com isso contribuir para o mercado sempre ganhar em termos de transparência, em termos de eficiência. Claro. Isso é a grande missão. Acho que o grande valor que existe nas agências tanto de notícia e de reportagem de preço, eu acho que também elas têm muito sucesso. Essa é um pouco da minha visão, tá? Eu não sei o quanto, como vocês articulam isso, mas é um pouco do meu ponto de vista. Mas todas as vezes que eu na minha carreira, né, entrei em gerenciamento de risco, eu cruzei com dados históricos que permitiam que eu gerasse uma economia em volta daquilo, né? Quando eu falo gerar uma economia, não é gerar a redução de custo, não é nesse sentido, mas assim, que eu gerasse contratos em volta daquilo, que eu gerasse confiança com fornecedores e clientes em volta daquilo. Quando eu conseguia realmente gerar valor em cima, né, de um relatório estável. Eu acho que elas tiveram muito sucesso, né? E de novo, para quem nos assiste aqui, que é do Brasil, a Fast Market não é uma empresa que só cobre Brasil, né? É uma empresa absolutamente internacional, reporta preços a nível global de várias commodities, não somente commodities agrícolas, mas eu acho que também é uma empresa que ela tem apresentado de maneira muito consistente inovações muito relevantes em mercados que estavam precisando muito, né, de novas abordagens, novos instrumentos, novas paridades. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas, assim, antes de dar esse spoiler, voltando um pouquinho, né? Nesse complexo soja, vocês estão cobrindo isso aí há quanto tempo? A Fast Markets, na verdade, anteriormente a Fast Markets, né, a empresa que chamava AgriSensus, que foi adquirida pela Fast Markets, cobre o complexo de soja exportação Brasil e Argentina desde 2018. Então, desde lá de 2018, quando a empresa foi fundada, esse foi um dos primeiros mercados. Assim, praticamente dia 1, vamos começar trigo, milho, etc, etc, etc. Soja, farelo e óleo, exportação. Estados Unidos, Brasil e Argentina. Então, isso já vem desde o começo. Desde quando a Fast Markets entrou aí no universo da agricultura, esses preços estavam lá. Depois, a empresa se expandiu com uma aquisição nos Estados Unidos e aí tem um histórico de preços lá no mercado dos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro, inclusive interno, de 150 anos. Sim. Mas esses mercados de exportação, desde quando a empresa decidiu entrar, eles já estavam lá. E nessa dinâmica é muito interessante que, à medida que vocês vão cobrindo isso, o mercado exportação, principalmente naquilo que tange o biocombustível, ele e assim, para quem é do meio, gente, muita coisa que a gente vai falar nesse preâmbulo aqui, às vezes parece muito óbvio, mas vale levar um pouco na linha do tempo o que eu falei na abertura, que é como a gente se enfiou nessa enrascada, né? Que esse era um mercado, principalmente dos óleos vegetais, né? Do óleo de soja, que há décadas atrás o protagonismo brasileiro era um protagonismo de ou a gente exportava ou o consumo do mercado doméstico era absolutamente alimentício,
né? Ele ia para o óleo de cozinha, ele ia fazer gorduras vegetais e tudo mais, parava por ali, né? Mas o Brasil ele resolveu ser protagonista desse mercado chamado biocombustíveis, né? E aí de alguns anos para cá, o grão de soja ele que era predominantemente exportado, ele tem cada vez mais um mercado doméstico esmagador muito relevante. A gente vai ter farelos em abundância, né? Isso aí tema para outro capítulo aqui, né? Como é que a gente se enfiou nessa enrascada, né? O farelo de soja ele merece um episódio inteiro com muita gente nessa mesa aqui. Mas quando a gente vem pro óleo de soja, essencialmente a gente deixa de ser um consumidor, um processador de óleo de soja para alimento e eventualmente exportando para quase não exportar muita coisa e um programa de biocombustível muito mais relevante, né? Isso, exatamente. Inclusive, essa realidade dos biocombustíveis mudando de uma forma muito acentuada e de uma forma muito rápida os mercados é uma coisa que a gente está acompanhando nos vários mercados que a gente cobre, né? Então, não precisa nem falar dos Estados Unidos, mas Brasil, Sudeste da Ásia, Indonésia. Então, é uma coisa que está acontecendo no mundo. E no Brasil, com certeza, né? Inclusive, essa é um pouco a trajetória. Você perguntou, né, como que a gente se colocou enquanto mercado nessa enrascada, mas essa é um pouco a história de como a gente, Fast Markets, se colocou, não nessa enrascada, mas nessa oportunidade de começar a olhar para o mercado interno de óleo de soja. Né? E aí eu acho que eu posso até contar um pouco da historinha de como a gente chegou até aqui. Né? A gente já vinha desse histórico de cobrir o complexo soja exportação há muito tempo. E lá no começo de 2024, quando teve o anúncio de que os mandatos iam aumentar para 12%, a gente começou a ver desde o final do ano, desde dezembro, aí janeiro, fevereiro, recompra de posição no mercado de paper de Paranaguá, de óleo, para revender no mercado interno. Isso gerou uma bagunça, gerou um descolamento grande já tinha um descolamento grande. O pessoal se preparando para exportar menos e vender mais no mercado. Exatamente. Quando o pessoal viu que a demanda do biodiesel ia aumentar por conta dos 2 pontos adicionais de mandato, o pessoal falou, opa, então eu estou aqui vendido no porto, espera aí que eu vou recomprar essa posição e vou vender aqui no interno porque eu vou ganhar mais dinheiro. Aí isso acendeu uma luzinha para a gente. Desde lá a gente vem olhando para isso com atenção. E conversando com o mercado, porque nada do que a gente faz é feito sem... Isso foi que ano, Edu? Isso foi no começo de 24. Começo de 24. Então, do 23 para 24. 23 para 24. Tá. Você vê, mas isso aí já aconteceu muito em anos anteriores também, né? Vamos puxando um pouquinho mais para trás, né? Antes mesmo do B12, antes mesmo das 12% de adição, quando o mercado ainda estava naquela rampa, né, de crescimento, um dos primeiros efeitos lá atrás que a gente começou a ver, né, nesse deslocamento foi o efeito muito prático, né, que os dados de mercado eles são relativamente óbvios, é uma redução na volumetria de exportação em Paranaguá, né? E aí, a frase da última década desse mercado é sempre o seguinte: uma hora o Brasil vai deixar de exportar. Entendeu? Não vai. Né? A gente vai entrar nisso, né? Acho que vale até a gente falar assim. À medida que o volume ele vinha caindo e o consumo doméstico ele ia aumentando, acontecia uma coisa nos preços do mercado doméstico que era a dinâmica típica no momento da safra, o mercado doméstico rolava desconto, né? E o jogo do mercado doméstico sempre era um jogo em paridade, ou seja, era basicamente um jogo logístico à exportação. Essa dinâmica passa por uma primeira mudança, né? Onde a gente vinha
com pressão de safra, abundância de oferta no momento da colheita, né, ou próximo daquele momento da colheita, a hora que o supply ele aumentava muito, o mercado doméstico ele acabava perdendo um pouco de valor. E no final do ano, quando a gente não tinha suprimento, quando a gente não tinha safra nova, o mercado doméstico ele acabava trabalhando em uma paridade ao mercado exportador. Dava uma aumentada de preço, mas assim, sempre o mercado exportador estava ali por todos nós, né? Esse mercado passa por uma primeira grande mudança, que é no momento que o mercado doméstico passa a ser um grande protagonista, né, você já começa a ter mercados em muito desconto e muito prêmio, né, no segundo semestre. Mas o volume, e principalmente o volume futuro daquele mercado, ele acaba tendo uma enxugada, né? Então, assim, à medida que a gente vai transformando, se você não transforma a maneira como você lida com os preços, como você lê aquela oportunidade também, você é engolido. E muita gente foi engolida nessa. Muita indústria de alimentos se perdeu nessa daí. Muita indústria de crushing se perdeu nessa daí, porque acabava muito escorado no mercado de exportação, muito pouco participante no mercado doméstico. Isso daí o mercado já passou por uma grande tremedeira, né? De lá para cá, esse movimento se intensificou demais. Porque não só você tem agora um mercado doméstico que essencialmente consome o quê? 80%, 90% do que é produzido no Brasil, né? De óleos vegetais, e desses 80%, 90%, outros 80%, 90% são o próprio biocombustível. Então, não só o Brasil deixou de ser exportador, predominantemente exportador, vamos dizer assim, mas ele deixou de ser predominantemente alimentício e agora ele é predominantemente para biocombustíveis. Não é possível que a gente vai precificar esta commodity da mesma maneira que a gente precificava 30 anos atrás. Só que não, né? A gente está precificando isso aí do mesmo jeito que a gente precificava 30 anos atrás. Sim, e aí eu acho que vale a pena, inclusive, a gente passar, né, João, por como é feita a precificação do biodiesel, né, atualmente. Fala aí pra gente. E que tem muito a ver com o porquê que a gente está aqui hoje, né? O biodiesel, desde que acabou o sistema de leilões públicos, o biodiesel passou a ser precificado via de regra, com base numa fórmula que leva em conta os futuros de óleo de soja em Chicago, os prêmios de óleo de soja no Porto, em Paranaguá, então o basis de paper em Paranaguá, o dólar, né, isso tudo convertido para reais, e uma FII, uma taxa que é acordada ali entre vendedores e compradores bimestralmente, né? Se manteve a dinâmica bimestral que vinha dos leilões. Então, bimestralmente, senta-se e se negocia qual vai ser a FII. Então, meu preço vai ser Chicago, Porto, dólar e uma FII. Que supostamente deveria ser só a conversão industrial desse óleo de soja no biocombustível. Exatamente. Né? Essa FII ela deveria, teoricamente, ser uma representação do custo logístico, a minha logística para trazer o óleo de lá para cá, e a margem. É isso aqui. É o que é. Claro. Teoricamente. Atualmente não é mais assim, né? E acho que a gente vai entrar nisso, porque, como você disse, essas dinâmicas de descolamento dos preços do óleo de soja no mercado interno e no porto, desde que o bio começou a aumentar o mandato, elas já foram gerando ali as suas dinâmicas específicas. Sazonalidade, etc. Mas a verdade é que agora esse descolamento, ele não é mais uma coisa que acontece por acaso. Ele é uma realidade que veio para ficar. Então, claro, você pode ter períodos ali, de acordo com sazonalidade, de acordo com fatores conjunturais, em que esse descolamento se aproxima e se distancia. Mas ele vai estar lá, ele é parte do mercado. Não adianta mais a gente achar que ele é uma exceção. Ele é parte. O mercado funciona assim daqui para frente. Exato. E eu acho que tem alguns agravantes, né? Que o número 1. O biocombustível ele é feito com bases oleosas, né? De óleos vegetais. Então, e no Brasil, exato. No Brasil 70 a gente tem e pico por cento de óleo de soja. Exato. É um protagonismo muito forte do óleo de soja ainda. Mas você ainda tem grandes consumos de óleos de algodão, gorduras animais, né? Você vai ter outras fontes alternativas ao combustível fóssil para fazer aquele biocombustível.
Pois bem, mas no momento que isso aí acontece, a dinâmica de agora que acaba precificando e gerando a demanda em bimestres faz com que a gente tenha safras semestrais ou anuais, né? Só que demandas bimestrais. Então, de novo, isso é um prato cheio para quem acaba operando esses mercados, se você sabe o que você está buscando. Então, se você sabe reconhecer aquelas realidades, se você sabe reconhecer os instrumentos que existem ali, se você sabe reconhecer as paridades ao longo do ano que você acaba buscando, você vai acabar gerando oportunidades muito relevantes, né? Para sua compra, para sua venda, para sua atividade de trade e tudo mais. Mas o fato é que a complexidade em volta dessa precificação dos biocombustíveis é o que você falou, ela veio e vai ficar ali. Porque ao longo do ano a gente não tem as mesmas safras, ao longo do ano a gente não tem as mesmas demandas, e ao longo do ano a gente está competindo, inclusive, com óleo de soja lá em Chicago, câmbio, e o basis do Porto, com dinâmicas completamente diferentes. Então, pensa, né, você aí na tua casa, você só queria consumir o seu óleo de cozinha. Por que esse preço fica subindo e descendo o tempo inteiro? Porque tem muita complexidade ali. Pensa você aí na sua casa. Você só quer abastecer o teu carro, o teu caminhão com diesel. Por que esse negócio fica subindo e descendo o tempo inteiro? Porque tem todo um ambiente de complexidade, né? Que evoluiu, mas não necessariamente todos os jogadores aprenderam com essa evolução e estão presos em métodos do passado, né? Que novamente, a gente começa a ter uma dinâmica de gerenciamento de risco que mais adiciona risco do que gerenciamento. E isso é um absurdo, né? Mas tem solução para isso. Sim, porque exatamente, né? O que acontece? Então a gente falou um pouco, né, dessa modelo de precificação do biodiesel. Como você disse, nessa mudança do mercado existem oportunidades ali. Mas o que acontece? Quando esse preço do mercado interno, que é o preço que a indústria de biodiesel está comprando no fim das contas, né? A indústria que está no Mato Grosso, ela está comprando óleo no Mato Grosso, via de regra. A pessoa que está no Paraná está comprando óleo no Paraná, a indústria. Quando esse preço do mercado interno descola de Chicago, você tem um modelo de precificação e um instrumental de gestão de risco que não gerencia esse risco. Que correto? adiciona risco. Adiciona risco, porque você está vendendo... Então, vamos lá. Agora, vamos pensar agora no bimestre setembro-outubro. O que aconteceu no bimestre setembro-outubro? Quando a precificação do biodiesel foi fechada, ali no final de agosto, o descolamento entre o mercado de exportação e o mercado interno não estava muito relevante. O que aconteceu em setembro-outubro? Os preços explodiram. Série de fatores, né? Não precisamos nem entrar nisso. Sim. O importante para a gente, para nossa conversa aqui os preços internos explodiram. Então, Mato Grosso, eu não fiz a conta do mês fechado, mas a diferença entre os preços no Alto Araguaia, no Mato Grosso, e no Porto, em Paranaguá, ficaram aí na média em coisa de R$600, R$650 acima do Porto. Como que você faz a gestão desse risco? Você não faz. Ou você poderia fazer, mas o mercado não faz. O mercado ainda não construiu, grosso modo, esse ferramental, esse ecossistema para lidar com esse risco. E é um risco real. Fazer uma camiseta, assim, só o FII pode nos salvar. Exatamente. Inclusive, conversando com gente do mercado, isso é uma coisa que a gente escuta muito. Assim, hoje é tudo FII. Hoje o FII tem que resolver tudo. E aí, lembrando que a gente falou agora há pouco, a ideia do FII era o quê? Era representar a industrialização, logística, industrialização, né? E margem. Ele passa a representar o descolamento entre o mercado interno e o porto. Sendo que esse descolamento você não tem como fazer, como travar, como se proteger dele. Então, acho que é bastante na linha que você falou, né? Ele virou um modelo de precificação que não gere risco. Ele acaba adicionando risco. E acho que isso é uma coisa que o mercado tem que olhar, né? Continuar usando o método tradicional de precificação do óleo, base, bolsa de valores, bases do porto e câmbio,
apostar em um gerenciamento de risco que adiciona mais risco do que gestão. Sim. É um modelo que ele... Eu vinha dizendo que ele está se tornando disfuncional, mas a verdade é que ele já se tornou disfuncional, né? Ele já se tornou disfuncional para grande parte do mercado. Inclusive porque, para além desse descolamento entre preço interno e preço no porto, o próprio hedge, a própria gestão de risco a partir do mercado de Paranaguá não é acessível para todo o mercado. Por que não é acessível? Porque ele é acessível para quem tem uma capacidade grande de esmagamento e para quem está no jogo da exportação. Sim. Porque aí você monta, você entra e sai de posição. Se você precisar entregar volume físico, você entrega. Se você é um produtor de biodiesel que não tem esmagamento ou que tem esmagamento para consumo próprio, que não tem grandes volumes, que não vai conseguir operar ali no jogo da exportação, você entrar em posição em Paranaguá é extremamente arriscado, porque o mercado sabe quem você é. O mercado sabe que você não tem volume para entregar. Então, o risco de você ser squeezado, né, de você ser apertado ali na sua posição e ter perdas, é muito grande. Então, de novo, é uma realidade que não ajuda a gerir risco. Ela adiciona risco para boa parte do mercado.